Boa tarde a todas, a todos e a todos que aqui estão. Hoje, dia 30 de março de 2023, né, nossa primeira reunião da Jornada de Estudos do GPIFRE, nosso grupo de estudos e pesquisa interdisciplinar em formação humana, representações e identidades. Né? Boa dia, boa tarde, boa noite também para aqueles que nos ouvirão ou que estão nos ouvindo agora, né, depois dessa reunião aqui ao vivo. E digo isso porque essa gravação estará no grupo, né, no canal do YouTube do nosso grupo. E hoje a gente vai aqui, de certa forma, ouvir e dar a ver, né, e dar a ser ouvido, dois dos nossos integrantes, o professor Rafael Guazelli Valério, como autor da obra Teoria Biopolítica e Formação Humana, que por sua vez será traduzido aqui, né, será representado pelo professor Paulo Juliano da Silva, também é membro do GPIFRE e que irá abordar a primeira parte da obra do professor Rafael, que é fruto da sua tese doutoral, defendida na Universidade do Estado de São Paulo, campus Marília. Não é isso, Rafael? É a Universidade Estadual Paulista. Estadual Paulista, desculpa. Não tem problema, é a Unesp. Ah, tá, eu pensei que era do Estado de São Paulo. Estadual Paulista, ok. Ela é do Estado, mas chama Universidade Ah, Estadual Paulista. pronto. Boa tarde, professor Arnaldo, que também é membro do GPIFRE, né? Como aqui estão também, com exceção de algumas poucas pessoas, mas a maioria parte do nosso grupo. Então, pensei na seguinte sistemática de trabalho, né? O professor Paulo Julião faz a apresentação da obra, da primeira parte da obra, que será tratada em dois dos nossos encontros, esse e o próximo. E depois, então, a gente abre para o debate, para as considerações, para as sugestões e mesmo para a escuta do autor, né? Tudo bem assim? Então, professor Paulo, fique muitíssimo à vontade e que tenhamos uma boa tarde. Oi, gente, boa tarde. Estão ouvindo bem? Agradecer aí, né, a todo mundo do grupo, as professoras que são líderes do nosso grupo, né, as líderes Railane e Viviane, aos demais colegas que estão aqui, né, nossos estudantes também que estão aqui. Não sei se outras pessoas também vão chegar junto aí para assistir essa discussão, não é? Eu costumo, na verdade, ler o livro dos colegas e sempre faço um pequeno relatório via áudio e envio para os colegas, né, daquilo que eu achei da obra e tal. Fiz isso com outros aí, com Viviane, com André. André até disse, olha, tu tem que fazer uma resenha. Eu disse, não, André, eu só tenho a capacidade de fazer um áudio sobre esse seu livro, essa sua temática, assim como Viviane também. Aí é que minha capacidade diminui mais ainda quando eu li o livro de Viviane, né? A minha capacidade desse livro de Rafael, eu acho que é menor do que a de Viviane e do que a do livro de André. É menor ainda, dado a complexidade desse livro. Mas o que é que me chamou a atenção nesse livro, né? A fluidez do texto do Rafael, né? O Rafael escreve muito bem. E não é um tema que eu conhecia, é um tema totalmente novo para mim, apesar de conhecer um autor especificamente que ele trabalha, já li bastante, eu vou falar isso aqui, mas assim, não é uma temática que eu conhecia. Contudo, eu me interessei bastante por essa temática, e eu me interessei porque eu, inclusive, tenho citado, né, eu tenho trabalhado a disciplina de Filosofia da Educação 1 aqui no Centro de Educação, e eu tenho citado bastante esse livro de Rafael, e eu acho que se eu tivesse lido esse livro antes de começar a disciplina, eu teria, inclusive, colocado pelo menos o primeiro capítulo dele como parte da disciplina, né, como parte da bibliografia da disciplina. Mas aí eu já tinha depois, quando eu terminei de ler o livro, eu já tinha feito todo o cronograma, enfim, todo o passo a passo da disciplina. Eu disse, não, uma próxima vez, se eu voltar a ministrar essa disciplina de filosofia, eu volto a trabalhar novamente esse livro, né? E, assim, para mim, vai ser muito importante a presença do Rafael aqui, porque se eu não entendi alguma coisa, ele vai poder
puxar a minha orelha aqui e me corrigir, não é? Isso é interessante aqui, a presença dele aqui. Não é? Veja, o livro do Rafael, eu vou falar um pouco, basicamente, sobre 3 capítulos aqui, mas eu vou falar, eu vou dar um passeio no geral do que o Rafael trata, tá certo? Um livro todo. Veja, se você pegar esse livro, não é? A Teoria Biopolítica da Formação Humana, se você ler um capítulo separado desse livro, e posteriormente, daqui a 2 anos, você ler um capítulo separado desse livro, você não vai sentir falta de ler um capítulo para poder entender o outro. Parece que é uma coletânea, né, de vários temas, e que esses temas, inicialmente, quando você começa a ler o livro, parece não dialogar entre si. Eu tive essa impressão quando eu comecei a ler esse livro. Eu li o primeiro capítulo e eu disse, não, peraí, esse capítulo aqui ele vai falar sobre a educação e ele vai tratar a educação, que é um dos capítulos que, inclusive, eu vou me aprofundar com vocês aqui. Ele vai tratar sobre a questão da disciplina, o controle e biopolítica, né? Essa produção do humano e a educação, e como essa educação vai produzir o humano. E aí ele vai discutir o que é educação, vai discutir o que é humano, vai discutir o que é disciplina, e como tudo isso, através daquilo que é a tese central do livro dele, né? A questão da biopolítica, vai produzir esse humano e a educação vai servir para isso. Depois ele vai trabalhar uma questão do paradigma e vai fazer uma genealogia paradigmática no segundo capítulo. E no terceiro capítulo ele vai discutir uma coisa que é um capítulo também que eu vou trabalhar com vocês, sobre essa questão da vida nua, a biopolítica e a tanatopolítica, né? Quando eu li esse capítulo, eu pensei, não, peraí, esse capítulo dialoga o quê com os demais, né? E aí eu voltei para esse capítulo, eu vou ler esse capítulo 2 vezes, por isso que, inclusive, eu me interessei em trabalhar com ele aqui. E aí eu comecei a perceber, eu disse, rapaz, eu acho que aqui ele volta a fazer um diálogo com aquilo do primeiro capítulo, né? O capítulo 4, dispositivo, máquina e o aberto, onde ele vai tratar alguns conceitos, inclusive, que vão servir para a gente entender como foi forjado essa questão da biopolítica, não é? E ele vai trabalhar, por exemplo, o conceito do mundo humano, mundo animal, conceito de tédio, conceito de humanizar-se, conceito de profanação, desculpa. Enfim, o quinto capítulo é um capítulo que me chamou bastante atenção, porque, como boa parte de vocês sabe aqui, eu já fui protestante em uma época da minha vida, e o Rafael vai se utilizar bastante de uma linguagem cristã, vai na Bíblia, inclusive, olha aí, Rafael foi na Bíblia, ele vai usar muito os textos do apóstolo São Paulo para poder discutir essa questão do messianismo e essa linguagem messiânica, esse discurso messiânico, e como esse discurso messiânico vai ajudar no processo de formação de determinadas figuras, e essas figuras vão ajudar no processo de educação, na formação dessa concepção da biopolítica. Então, por exemplo, ele vai trabalhar com a questão, tem um tópico 5.7, né, que me chamou a atenção, o apóstolo e o profeta, né, que é quando ele vai tratar, principalmente, ele vai usar muito aqui o São Paulo. Na verdade, ele usa o São Paulo no texto todo. Mas nesse aqui ele vai trabalhar muito o São Paulo, né, o apóstolo São Paulo lá e tal. Ele vai mostrar, inclusive, como esse discurso, né, acaba contribuindo para essa ideia dessa formação desse corpo, que é um corpo político, né? O monstro biopolítico, que ele vai trabalhar no capítulo 6, né? E essa é a questão do biopoder versus vida nua, que vida nua também é um conceito que ele vai trabalhar e eu vou discutir com vocês aqui, que, inclusive, esse conceito de vida nua é um conceito que eu fui conversar com ele para entender, de fato, se eu tinha entendido o conceito de vida nua, porque o que é a vida nua e o que é a vida biológica é um conceito que Rafael também vai trabalhar para poder mostrar que o corpo, isso que a gente entende como corpo, é algo que é político, né? E a educação ajuda a forjar esse corpo que é político. E, por fim, a máquina antropológica, ele vai falar sobre a formação e a reformação da vida, corpos para além do público e do privado, né? A formação humana e a máquina antropológica, reconhecimento e linguagem. E aí, no final, você vai ver a teoria biopolítica da formação humana, que é a conclusão do livro. Veja, se você ler um capítulo desse, você vai entender uma temática e não necessariamente vai precisar ler outro para entender a temática daquele capítulo. Se você ler o capítulo 5, você não vai precisar ler mais nada para poder entender o que ele quer falar no capítulo 6.
Mas você só vai entender a biopolítica e a formação humana se você ler todos os capítulos. É uma coisa que é interessante que eu percebi em relação a esse livro, né? Pelo menos aquilo que o Rafael traz para a gente, né? E aí, o que é que eu vou tratar com vocês? Antes de falar dos 2 capítulos que eu falei, né? Que são 3 partes do livro que eu vou tratar. O Rafael, ele trabalha essa obra a partir das concepções, principalmente, não apenas, do filósofo italiano chamado Giorgio Agamben. É assim que se pronuncia, né, Rafael? Pronto. E esse filósofo, por sua vez, vai conversar muito com Michel Foucault, não é? E tem hora que o Rafael também conversa muito com Michel Foucault. Várias obras do Michel Foucault o Rafael vai utilizar aqui nesse seu livro, né? Para dialogar diretamente com Foucault, para mostrar o tempo todo o diálogo de Foucault do Agamben com Foucault, mostrar as aproximações e os distanciamentos que esses 2 filósofos fazem, né? Em alguns pontos, nesse processo de vida, nesse processo de controle, né? Nesse processo de forjar o corpo para aquilo que se quer do corpo, não é? E para entender, na verdade, como esse corpo faz parte de uma biopolítica, não é? E aí ele também se utiliza de outros autores, né? Como eu falei, até o São Paulo entra nessa discussão, o Deleuze entra nessa discussão e tal, Deleuze, enfim. Mas os 2 principais autores que o Rafael vai tratar na obra é o Agamben e o Foucault. Principalmente o Agamben. Eu diria mais o Agamben do que o Foucault, né? O Agamben, ele perpassa toda a obra de Rafael. Rafael, inclusive, ele utiliza o Giorgio Agamben justamente para dialogar com outros autores que vão para além de Foucault, né? Então, assim, eu acho que o Agamben é o principal autor que ele vai tentar dialogar para construir o seu raciocínio e, por final, a sua tese, né? Bem, lá na introdução, ele vai mostrar que a política e a formação humana, elas são basicamente a mesma coisa, no sentido de que a política é forjada pelos humanos para forjar humanos, não é? Então, quando o ser humano pensa a política, né, ele pensa, digamos assim, e aí, inclusive, ele até vai lá na Grécia, fala um pouco de Aristóteles e tal, mas não é necessariamente o foco do capítulo, o foco do livro, mas assim, quando o ser humano, digamos assim, vai forjar e vai pensar a política, e vai pensar o mundo político, ele está sendo formado, ao mesmo tempo formando e criando caminhos para formar e para forjar alguém, porque a política ela vai fazer isso, né? Ela vai criar caminhos para formar e vai forjar alguém, né? Lá na página 26 tem um texto aqui que eu gostaria de ler para vocês, que é da introdução, que eu acho que Rafael vai mostrar para ele, vai mostrar para a gente, né, o que é que ele entende aí por educação, e eu acho que isso é importante para que a gente compreenda o porquê ele vai tratar essa questão da biopolítica na formação humana e como isso vai desaguar na educação, né? Lá na página 26 ele fala o seguinte, né? Para concluir, permitam-nos algumas observações. A ideia da educação permite 3 níveis de entendimento, a saber, formação, educação e ensino. O último é, sem dúvida, o mais raso, pois concentra-se em técnicas de transmissão de conteúdos e procedimentos. Poderíamos alinhavá-lo com aquilo que Foucault chamou de disciplinas, né? Já a educação tem um alcance global e compreende toda sorte de empreendimento que, de algum modo, institui o processo civilizador. Formação, contudo, engloba essas, assim como permite-nos pensar nosso duplo, educação e política. De um lado, ela é o dispositivo que sujeita e qualifica a vida. De outro, nos apresenta a possibilidade de linhas de fuga da máquina antropológica. Então, veja, quando o Rafael parte desse princípio, no caso da educação, de formação, na verdade, né? De formação, que vai englobar tanto a questão do ensino quanto a questão da educação, para poder forjar os indivíduos, ele está mostrando aqui que isso é uma ideia mais geral, é uma ideia mais completa, que é isso que vai formar esse corpo político, né? É mais a formação do que a educação e o ensino. Uma vez que o ensino seria as técnicas as técnicas, na verdade, que vão direcionar, digamos assim, ou ajudar nesse processo de informação, né? Como se fosse uma linha auxiliar, né? Eu estou vendo aqui reações, né? Se eu tivesse ao vivo aqui, a gente ia começar alguns fights aqui, mas, enfim,
Eu estou trazendo essa questão para que a gente compreenda, na verdade, qual será o fio condutor nesse processo, porque o livro vai tratar dessa questão da formação, né, dessa formação dessa biopolítica e tal. Bem, indo para o capítulo 1, que é o capítulo um dos capítulos, né, que eu vou trazer para vocês aqui, que é o capítulo que o Rafael justamente vai discutir mais a fundo essa questão da ideia de educação e da formação. Ele vai mostrar que o estudo da instituição escolar na transição das sociedades disciplinares às sociedades de controle, né? Veja, essa sociedade disciplinar, sociedade de controle, isso a gente vê naquela transição. Deixa eu ver qual é a página que ele mostra aqui, página 29, né? Isso. Ele vai mostrar que né, essas sociedades disciplinares seriam aquelas sociedades em que o Foucault, inclusive, e o George Agamben também vai estudar, em que vai precisar disciplinar os indivíduos, né, para que esses indivíduos, principalmente aqueles indivíduos que fogem àquilo que aquela sociedade eles identificam como ideais, né? Então, por exemplo, vai criar-se, né, ou vão criar-se, por exemplo, a prisão, o manicômio, deixa eu ver o que mais, os hospitais, né? Inclusive até a escola, né? São essas instituições e tal, né? A sociedade de controle, isso vai existir na sociedade de controle, mas a sociedade de controle não necessariamente ela vai controlar através dessas instituições. Ela não precisa, a sociedade de controle, não precisa necessariamente dessas instituições que são repressoras do ponto de vista físico para poder controlar o indivíduo, não é? Você pensar na pós-modernidade, por exemplo, se é que a gente chegou nesse período que a gente chama de pós-modernidade, né? A gente, inclusive, leu um livro, né? Acho que foi o primeiro livro que a gente discutiu enquanto grupo, do Latour, né? Do Bruno Latour, que ele acaba falando que a gente não passou, inclusive, pela modernidade, né? A gente não passou, inclusive, pela modernidade para poder dizer que a gente está na pós-modernidade, uma vez que ele disse que a gente nunca foi moderno, essa modernidade nunca chegou até a gente. Então, nessa sociedade de controle, a gente tem essas instituições, mas elas vão, digamos assim, pelo menos na teoria, elas vão ser a última instância que a gente vai recorrer para controlar alguém, né? A gente vai controlar através de outros dispositivos, e aí Rafael, inclusive, vai trabalhar essa questão dos dispositivos posteriormente. Aí ela vai controlar através de outros dispositivos, que são dispositivos, e aí eu vou trazer o Foucault aqui, que estão na ordem da repressão, mas também estão na ordem do discurso. Então, não precisa necessariamente ter o cara que vai pegar aquele indivíduo e vai jogar no manicômio ou vai jogar na prisão. Mas ele vai controlar, inclusive, através de outras questões que não necessariamente é a prisão, né? Então, por exemplo, no mundo nessa sociedade, digamos, disciplinar, né, que tinha, por exemplo, a prisão para disciplinar aquele indivíduo, o indivíduo fugia da linha, né, e por alguma razão botava aquele indivíduo ali dentro. Né? O manicômio, né? A ideia de louco. Até pouco tempo, a gente tinha, até 10, 15 anos, eu acho, a gente tinha manicômios aqui em Recife, né? O mais famoso dele, inclusive dá o nome de um bairro, que é a Tamarineira. O pessoal chamava, inclusive, Tamarineira o nome do hospital, né? Que é o Hospital Luiz Pernambucano. E esse hospital era justamente um manicômio que era justamente... Eu conheci, inclusive, pessoas que foram internadas lá e tal. E a ideia era justamente essa, né? Ou seja, vamos controlar. Não dá, vamos para lá, disciplinar essa pessoa. E a gente tem um professor aqui na história, né? Ai, meu Deus, esqueci o nome dele, mas eu vou lembrar, que inclusive estuda, né, esse hospital lá da Tamarineira, que vai mostrar exatamente esse lugar como um espaço disciplinar, né? Um espaço que vai colocar lá. Posteriormente, vai se criando uma nova concepção, essas pessoas vão fugindo desse espaço, vão saindo desse espaço, e não necessariamente vão para aquele lugar para poder ter aquela disciplina, mas essas pessoas não deixam de ser controladas. Por exemplo, dá um exemplo básico em relação à prisão. Veja, a gente tem hoje uma questão da prisão, do afrouxamento de prisão, né? Então, o cara, ele foi condenado, há muito tempo, ele ia condenado e cumpria a pena toda ali, ou até apodrecia e morria na cadeia. Hoje em dia, dependendo do comportamento, o cara até sai da prisão e coloca lá uma tornozeleira eletrônica, né? Você já deve ter visto alguém na rua com isso aí. Ou o cara é solto, mas ele precisa responder determinadas questões, se apresentar em determinados lugares, né? Ele é solto, mas ele precisa cumprir determinados ritos. Lógico, eu não estou falando que isso necessariamente é sociedade de controle, mas você já vê um processo de transição,
que não precisa o cara estar dentro daquela instituição, não precisa estar lá dentro da prisão, para ele estar sob a tutela do Estado por ter cometido algum crime, ou por ter, ou necessariamente estar sob a tutela do Estado, ou daquilo que o Estado diz que ele tem que fazer, para poder ele estar dentro do que se entende como sociedade. Então, veja, vamos pensar na escola. A escola era o lugar, né, digamos assim, de aprendizado das disciplinas lá e tal, que a gente conhece, mas é lugar também de controle e de aprendizado, inclusive, de um processo de forjar aquilo que a sociedade capitalista quer para o humano, né? Então, o menino tem que aprender a estar na escola na hora certa, aí ele aprende que tem tantas vezes de ir no banheiro durante o dia, que aprender a se controlar para não estar atrapalhando a aula da professora ou do professor, aprender que tem hora de comer, ele pode estar com fome às 9 horas, mas a hora do lanche é 10 horas, e assim por diante, né? Então, é um lugar que é disciplinar mesmo, inclusive é punido se ele foge a alguma regra e tal. A nossa sociedade hoje, e aí a escola que eu falo, não só a escola primária, mas todo o sistema educacional, passando pelo fundamental, médio e superior. A nossa sociedade hoje, necessariamente, precisa apenas da escola para forjar esse indivíduo dessa forma. O indivíduo hoje está sob, por exemplo, uma lei que pertence ao Estado. Né? Para ele trabalhar em determinadas formações, ele tem que ser formado em alguma coisa, mas não necessariamente ele precisa estar mais naquele ambiente da escola. Por exemplo, um curso EAD mostra isso, né? Que o cara não precisa, a pessoa não precisa estar ali dentro, naquele ambiente, para ser forjado de acordo com aquilo que a sociedade quer. Então, ele não está mais na instituição disciplinar do ponto de vista físico, mas ele não deixa de ser controlado do ponto de vista ideológico, né? Do ponto de vista filosófico, do ponto de vista daquilo que aquele lugar quer para ele, né? Dessa sociedade, inclusive, pós-estruturalista, né, que o Rafael, inclusive, vai fazer uma crítica a esse termo pós-estruturalismo, é a primeira nota de rodapé, inclusive, desse capítulo, no qual ele vai discutir se realmente a gente chegou a isso ou não, né? Enfim. Na segunda metade do século XX, ele vai mostrar que percebeu-se que a escola havia falido e a educação acabava se limitando a uma mera tarefa escolar, ou seja, aquilo que a escola se propôs, né, principalmente a partir do século XVIII, mas mais especificamente no século XIX, ela não deu conta, não respondeu a que veio, e a educação escolar, ela acabou virando um fim em si mesmo. Né? Então, tudo aquilo que o aluno aprende ali de disciplina na educação escolar é como se servisse apenas para ele reproduzir aquilo que ele aprende como disciplina na educação escolar. Então, se entendeu que a escola deveria, digamos, caminhar para um outro lugar que levasse para um outro objeto. Né? A escola moderna seria mais uma instituição disciplinar do que uma instituição educacional, né? Porque, como ele está falando de sociedade de controle, de sociedade disciplinar, ele vai mostrar que, na verdade, a escola, né, que foi pensada, inclusive, nesse mundo moderno, na modernidade, e que entrou no século XIX, principalmente no século XX, ela, na verdade, se transformou mais numa instituição que vai disciplinar o indivíduo, controlar o indivíduo, do que educar o indivíduo. Né? Tem uma música, eu lendo esse texto de Rafael, eu acabei lembrando de uma música, que eu já trabalhei essa música, inclusive, na sala de aula com alguns estudantes, que é do Gabriel Pensador. Né? Vocês devem conhecer essa música, chama Estudo Errado, e ele começa exatamente com isso. Né? Eu estou aqui para quê? Será que é para aprender ou será que é para sentar, me acomodar e obedecer? E aí, quando você ouve essa música, principalmente vê o clipe que o Gabriel Pensador fez, essa música é muito interessante e me lembrou muito esse primeiro capítulo, né, dessa discussão do Rafael. Por quê? Porque o Gabriel Pensador vai mostrar exatamente isso, a escola como instituição disciplinar, que está ali para disciplinar. E o refrão dessa música é mais interessante, que tem tudo a ver com isso que o Rafael tem a do Titãs, tem a do Pink Floyd também, né? Também que assim, é bem interessante, dá nessa discussão também, né? Veja, o refrão que é interessante, né? Para você ver que a escola realmente acabou virando um fim em si mesmo, né? Ela não cumpriu o seu papel. Ele diz assim: mãe, tirei 10, na prova me dei bem, eu tirei um 100, eu quero ver quem me reprova. Eu decorei toda a lição, não errei nenhuma questão. Eu não aprendi nada de bom, mas eu tirei 10. Ou seja, é como se fosse um fim em si mesmo. Qual é o fim da escola? Tirar 10 para que no outro ano você passe de ano e tire 10, enfim. E para tirar 10, você tem que ser uma pessoa disciplinada. Essas pessoas que são disciplinadas, que são as pessoas que, no final, ganham um prêmio, que seria o tirar o 10 lá, né? Se ela aprendeu uma coisa de bom ou não, ela acabou se transformando isso. E aí, na metade do século XX, os estudiosos acabaram percebendo isso. E o Rafael traz isso aqui na sua discussão, né?
Então, ele acaba mostrando que a escola, como tal, é uma instituição disciplinar, não transmite conhecimento, mas, o mais importante, produz sujeitos. Aí você começa a perceber que ele já entra na questão da discussão da produção de sujeitos, para depois você começar a entender a questão da biopolítica da formação humana. Né? Por quê? Não necessariamente a escola transmite. A gente pode até pensar assim, nossa, a única coisa que, na questão da educação bancária, a única coisa que eu passo naquela escola ali é que eu participava de uma transmissão do conhecimento. O professor vinha e transmitia o conhecimento, eu só recebia. Não é? O Rafael faz uma crítica mostrando que o caso é pior que isso. Que quando você está ali calado e escutando o professor falando, não necessariamente você está recebendo conhecimento, mas você está sendo disciplinado para ser um sujeito passivo. Então, a ideia não é só que você está parado e recebendo a transmissão do conhecimento. O que ele diz é que a escola, quando faz isso com o estudante, que o professor passa lá algumas horas explicando determinado conteúdo, não necessariamente o professor está transmitindo conhecimento para aquele estudante, que já seria um objeto de discussão, não é? Uma vez que a gente entende que isso já não é algo ideal. Mas ele vai mais além e diz, olha, pior do que a escola não transmitir o conhecimento, né, transmitir conhecimento, é que a escola ela não foi feita para isso. Ela foi feita, na verdade, para criar sujeito. E, no caso da transmissão do conhecimento, sujeito passivo, sujeito que consegue ficar calado 4 horas escutando o professor, sujeito que não interrompe a aula. Então, quando ela faz isso, ela está produzindo um corpo dócil. Um corpo dócil, inclusive, que vai ser útil ao capitalismo, porque o capitalismo precisa desse corpo, né? E aí, quando esse corpo não se sujeita àquilo que a escola produziu, na fase adulta, esse corpo vai ser colocado em outras instituições que a escola não dê conta de esforjar. E aí esse corpo vai para a prisão, esse corpo vai para o manicômio, esse corpo vai para outros lugares. Né? Então, veja que, na verdade, todos esses aparatos disciplinares e que dão origens a aparatos de controle, nesse processo que a gente chama de educação, na verdade, são processos de formações de corpos, né, de sujeitos, na verdade, que têm corpos, e esses corpos são utilizados de forma política, né, porque o corpo é algo político, até a própria ideia de corpo e de vida, a gente vai ver mais à frente, é uma ideia política, né, e que vai contribuir posteriormente para isso que o Rafael vai entender de formação humana. Tanto é que o livro não vai ser, ele vai falar sobre educação, ele vai falar sobre formação, que é o que vai deixar bem claro aqui nesse primeiro capítulo, né? E lá na página 41 até a 43, ele vai falar exatamente sobre essa questão do dispositivo que vai servir exatamente para a formação de corpos dóceis, né? Veja, eu queria, quem está com o livro aí, puder ir lá na página 43, é uma coisa bem interessante que eu vou ler para vocês aqui. Quando ele vai falar em dispositivo, né? Espera aí, viu? O Rafael vai se utilizar da noção de dispositivo de Foucault, né? E ele faz uma citação do Foucault aí para mostrar como esse dispositivo, na percepção de Foucault, contribui para essa ideia de formação humana. Ele diz o seguinte, né? O Foucault, né? Abre aspas aí. O que é o dispositivo? Um conjunto absolutamente heterogêneo que compreende discursos, instituições, estruturas arquitetônicas, decisões regulativas, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais e filantrópicas. Em resumo, tanto o dito quanto o não dito, eis os elementos do dispositivo. O dispositivo é a rede que se estabelece entre esses elementos. De natureza essencialmente estratégica, implica uma certa manipulação de relações de força, de uma intervenção racional e harmônica de força, seja para orientá-la em uma certa direção, seja para bloqueá-la, para estabilizá-la e utilizá-la. O dispositivo é sempre inscrito em um jogo de poder e, ao mesmo tempo, sempre ligado aos limites do saber, que dele derivam e, na mesma medida, o condicionam. Veja, esse dispositivo, que é esse conjunto de coisas aí, que é criado num aparato de uma sociedade, vai servir exatamente para o que Rafael vai analisar da página 41 a 43, para a formação de corpos dóceis. Né? Para a formação desses corpos que o mundo capitalista vai precisar. Porque a gente está tratando aqui do mundo capitalista, né? Da modernidade, da formação dessas instituições
que são forjadas na modernidade e que a modernidade é o capitalismo, né? Pensando que o capitalismo surge século XV, XVI, por aí, né? Então, esses corpos dessa modernidade, e esses dispositivos serão criados justamente para forjar esses corpos. Esses corpos são exatamente os corpos dóceis, né? E aí, que dispositivos são esses? O Rafael deixa bem claro aqui. E, na verdade, o Foucault deixa claro e o Rafael se utiliza desses dispositivos que o Foucault traz, né? O dispositivo que vai controlar. A ideia é essa. A ideia, exatamente, é uma questão de controle. Antes de eu passar para o próximo capítulo, o Rafael também vai discutir uma ideia do dispositivo em Agamben, né, que está lá na página 44 e 45, que não fogem à regra dessa questão do dispositivo do Michel Foucault. Não é muito diferente. Mas basicamente, é como se fosse basicamente uma mesma coisa com uma nova leitura, uma nova roupagem. Ele vai chamar de, inclusive, acho que é eu não sei pronunciar isso, Rafael. Oikonomian. Oikonomian. É um termo grego que ele utiliza aí, que eu não falo grego, me perdoem aí, certo? Não, é a economia. Oikonomian, né? É a Pronto, que economia. tem um tio no final, aí por isso que eu, enfim. Então, nesse sentido aí, ele vai utilizar esse termo, mostrando que esses dispositivos são criados para essa sociedade. Aí, veja, quando você chega no final, você vai entender o título do capítulo, né? Que é justamente disciplina, controle e biopolítica, produção do humano e educação. Então, o que é que acontece? Aquilo que a gente entende por educação faz parte, engloba três questões, é o que o Rafael vai deixar claro nesse primeiro capítulo, que é educação, ensino e formação, e que vão contribuir para a produção de humano através de corpos dóceis que sirva à sociedade moderna. Esses corpos vão ser produzidos a partir da infância, no caso, na escola, e vão continuar no processo de produção na vida adulta. Se não der certo o que aconteceu na escola, quando chegar na vida adulta, a gente vai dar outro jeito. Mas a gente tem que encaixar esse indivíduo, de alguma forma, naquilo que a sociedade capitalista, ou naquilo que a sociedade moderna, na verdade, entende como ideal. E aí, tem uma coisa que é interessante, depois o Rafael pode me corrigir se eu estiver equivocado, que é o seguinte: o indivíduo que vai para o manicômio e o indivíduo que vai para a prisão, ele não está sendo excluído dessa sociedade moderna. Ele está sendo incluído, porque a sociedade moderna, ela criou o manicômio. Então, o manicômio, ou a prisão, faz parte da sociedade moderna. Quando a gente pensa em exclusão social, né, o cara é excluído e por isso que ele foi lá para a prisão, é uma questão que a gente pode discutir de outro ponto de vista, talvez da sociologia e tal, da ciência política, e a gente pode discutir essa questão. Mas quando você lê esse primeiro capítulo de Rafael, na verdade o livro todo, né, mas principalmente esse primeiro capítulo que a gente está falando de educação aqui, o que eu tenho a impressão é que o indivíduo que ele vai para o manicômio, vai para a prisão, ele não foi excluído do mundo moderno. Ele foi colocado num lugar que o mundo moderno separou para ele. Uma vez que o mundo moderno separou a escola para as crianças e não deu certo com ele, o mundo moderno também separou um lugar para ele na fase adulta. Então, o mundo moderno pegou ele e disse assim, olha, tem um lugar para tu reservado aqui, né? Não deu certo o que a gente fez com você na escola, vamos ver se vai dar certo aqui. Por quê? Por mais que a realidade da prisão é um lugar de apodrecimento de pretos e pobres, né? Em tese, a prisão não seria isso. A prisão seria um lugar que você iria justamente para que você, digamos assim, aprendesse alguma coisa, fosse disciplinado na vida adulta e depois fosse reinserido na sociedade, né? Em tese, a prisão seria isso. Então, esse indivíduo que vai para a prisão no mundo adulto, ele não está excluído no mundo moderno. Ele está incluído. É como se o discurso fosse assim, olha, vou dar mais uma chance para um lugar disciplinar em que você vai para lá e que você vai ser disciplinado para quando você sair, esteja tudo certo com você e você consiga ser reinserido na sociedade. Se você for estudar a história das prisões e for estudar a finalidade da prisão, né, pelo menos agora, né, nesse mundo moderno, não é necessariamente para apodrecer o povo lá dentro. É para que o povo seja também reestruturado, reinserido e tal. O discurso é esse, né? É o discurso que a gente conhece. Na prática, não é bem assim, né? Bem, eu não sei se vocês querem falar alguma coisa antes de eu pular para o próximo, ou já pulo para o próximo e a gente abre no final. Vocês preferem como? Posso pular para o próximo, então? Vamos para o próximo, né? Olha, o
dispositivo na vida nua, né, que é o capítulo 3 que eu vou trabalhar com vocês agora, né? A biopolítica e a tanatopolítica. Bem, primeiro, tem alguns questionamentos aí, que foi o que eu fui conversar com ele, porque eu não tinha entendido. Primeiro, o que seria a vida? Não é? Segundo, o que seria a vida nua? E ele vai trabalhar a partir de Agamben, Heidegger e Hannah Arendt e Walter Benjamin, esses conceitos para poder a gente entender o que é vida, até que ponto um indivíduo está vivo e o que seria essa vida nua, né? Essa vida nua, grosso modo, seria a vida biológica, né? Mas depois você vai ver no texto que ela pode ir para além da vida biológica. Essa vida nua seria a vida biológica. Mas o que é a vida biológica? E até que ponto essa vida biológica está viva? E por que Rafael vai trazer essas discussões, né, dessa vida biológica e dessa vida que está viva ou não? Veja, tem um trecho da obra, né, que você vai ver, por exemplo, a questão da eutanásia, né? Não vou nem tratar da questão da eutanásia, é a questão de quando o indivíduo está morto, né? Quando é que se define que o indivíduo está morto ou não? Você vai ver, por exemplo, o indivíduo tem morte, sei lá, o coração dele para e não vai mais voltar, mas o cérebro está funcionando. Então, enquanto o indivíduo não teve morte cerebral, o Estado vai dizer que aquele indivíduo, em determinados lugares, vai dizer que aquele indivíduo está vivo. Então, aquele indivíduo não pode ser desligado dos aparelhos, por mais que o coração parou de funcionar, o pulmão parou de funcionar, não pode ligar nada, porque aquele indivíduo ainda está vivo. Nada vai voltar mais a funcionar. Aquele indivíduo não tem mais como ter, digamos assim, uma vida normal. Mas alguns lugares vão dizer, não, aquele indivíduo está vivo. Outros lugares vão dizer, não. Parou o coração, parou o pulmão, parou isso, não tem mais para onde. O cérebro pode continuar funcionando, o cara não está vivo. Ele está só vegetando. Então, nesse sentido, o que é estar vivo? Né? Estar vivo é estar como a gente está aqui. Pessoas, por exemplo, que estão em estado de vegetação há anos. Vocês conhecem histórias aí, né, que de vez em quando a gente vê na internet, na televisão, estão lá ligados por aparelhos que não se comunicam com ninguém, que não falam com ninguém, que tem várias partes do corpo que não funcionam mais, estão tudo parado. Mas que tem uma determinada grana e a família decide manter o cara ali todo ligado por aparelho. Essas pessoas estão vivas ou não? Nesse sentido, dessas pessoas se estão vivas ou não, quem tem direito ao corpo desse indivíduo? O médico tem direito a mandar desligar o aparelho desse indivíduo, a família tem direito a mandar desligar o aparelho desse indivíduo, o Estado tem direito a mandar desligar o aparelho desse indivíduo. A quem pertence o corpo desse indivíduo, a ponto de alguém chegar lá e dizer assim, não, esse cara vai ter os aparelhos desligados. Nesse sentido, você vai observar uma discussão sobre a propriedade do corpo. De quem é o corpo daquele indivíduo? Da família, do Estado, dos médicos, são os profissionais que vão chancelar se aquele indivíduo tem direito ou não de continuar no próprio corpo. E aí vem a questão da eutanásia, né? A eutanásia também que é uma outra discussão, né? Alguns países, vocês sabem disso, os indivíduos têm a possibilidade de tirar a própria vida, não é? Essa questão da eutanásia, de o indivíduo ter a possibilidade de tirar a própria vida, não é? A quem pertence um corpo? Por exemplo, aqui no Brasil, eu estou falando da eutanásia, que é uma discussão que o Rafael também traz aqui, tá certo? Nesse próprio capítulo, inclusive. Aqui no Brasil, a gente não tem a possibilidade de fazer isso de forma legal. As pessoas tiram a vida aqui no Brasil, mas é de forma ilegal, né? A pessoa se suicida e tal. Mas de forma ilegal, sendo chancelada pelo Estado, um médico não pode chegar aqui no Brasil de forma livre e tirar a sua vida. Mas o corpo não é seu? Ou o corpo é do Estado? Se o corpo é seu, você pode fazer o que você quiser, inclusive não ter mais o corpo. Nesse sentido, a gente começa a pensar nessa discussão e a gente começa a entrar nessa discussão a quem pertence o corpo. Se, de fato, esse corpo dessa vida nua, o corpo biológico, né? Esse corpo da vida nua, que é o corpo biológico, essa vida nua pertence a você, você deveria ter o direito de fazer o que quiser com ela. Mesmo assim, essa vida nua, que teoricamente pertence a você, ela é ainda controlada pelo Estado. A vida biológica, ela não pertence a você, porque você não tem direito de fazer eutanásia. Você pode se matar, espero que ninguém aqui faça isso, pelo amor de Deus. Mas você pode se matar, se você quiser. Mas isso não é legal, não é devido ao processo legal. Isso está de encontro àquilo que o Estado entende que é devido ao processo legal.
Outra discussão, essa é uma discussão que vai, inclusive, muito para além disso, né? A questão, por exemplo, da pena de morte, né? Se a vida biológica ela é sua e a vida nua é sua, por que o Estado, em lugares que tem pena de morte, tem direito a tirar a sua vida? Esse valor da vida vale até quando? Né? E vale até que ponto? É uma outra discussão. Então, nesse sentido, o seu corpo passa a ser politizado. Em lugares que tem pena de morte, alguns estados norte-americanos, por exemplo, têm pena de morte, o Estado ele passa a ter direito sobre o seu corpo, inclusive biológico. O Estado não manda em você só enquanto indivíduo. Em outras sociedades que são disciplinares, no seu corpo biológico, que eu falo, é no caso de o Estado ter direito ao seu corpo, para saber se aquele seu corpo tem direito a continuar vivo ou não. Né? Então, veja a que ponto se chega. Né? Então, nessa coisa da pena de morte, tem essa discussão. E tem a discussão também, que não é muito trabalhado aqui, mas lendo, eu acabei trazendo também essa discussão, que é a questão do aborto. Não é? No Brasil, por exemplo, a gente tem a questão de 3 possibilidades legais de se fazer aborto. Né? Mas nessa discussão de aborto, quem tem direito ao próprio corpo biológico? Não é? Esse corpo biológico está formando um próprio corpo. Aquele corpo ali já é vida? Já é a vida nua? Ou ainda está em formação para se entender que aquele corpo é a vida nua? Isso dá uma discussão quando você vai pensar, por exemplo, na questão do aborto, porque, grosso modo, quem não defende vai dizer que a vida começa, né, a partir do momento da concepção. Né? Quem não defende. Quem defende vai observar isso do ponto de vista da perspectiva da mulher e vai dizer, não, isso aqui é um corpo, é meu, eu posso fazer nele o que eu quiser. Mas nessa concepção de vida nua, aquele corpo que ainda está em formação ainda não é a vida nua? Ainda não é essa vida, digamos assim, pura, no sentido de vida nua inicial? Então, quem tem direito sobre aquele corpo que está em formação? É a mãe que vai tirar ou aquele corpo que está em formação que vai ter direito sobre ele? Então, tudo isso são discussões para mostrar que a própria vida nua, o próprio corpo biológico, o indivíduo ele não tem direito sobre si, sobre o que fazer ou não com seu corpo biológico. Existe todo um aparato, todo um dispositivo, que o Rafael trabalhou no capítulo 1, para mostrar que o próprio corpo biológico não é, a própria vida nua, não é algo que o indivíduo, que o ser humano, tem direito sobre si. Né? E aí, trabalhando com essas características aí, né, o Heidegger vai dizer, lá na página 80, nesse livro do Rafael, que vai dizer que essa vida nua seria um ser vivo sem mais. Ou seja, estar vivo é a vida nua. Né? A Hannah Arendt ela vai analisar os refugiados europeus e ver ali, isso é uma concepção, né, de humano. Apenas humanos, ela bota inclusive entre aspas, que no sentido político talvez nem tenham uma vida. Ora, o que é um refugiado? Está todo mundo morando na Europa, de repente chega um monte de gente da África que vai para lá de barco, né, principalmente pelo sul da Itália, ou então ali pela Espanha, e vai para lá. Quando chega ali, essas pessoas, elas são humanos, elas têm vida, elas vão ter aqueles direitos assegurados, inclusive, que são os direitos humanos a elas, ou elas vão ser tratadas como um rebanho e precisam ser vistos no coletivo. Veja essa discussão. E aí o Rafael acaba fazendo essa discussão, né? Que é o seguinte: se eu for tratar o corpo daqueles indivíduos ali e trabalhar a política apenas na vida nua, no sentido biológico, ali tem um corpo que nasceu em qualquer lugar do mundo, no caso eu estou citando aqui os exemplos africanos, e existe um corpo que nasceu na França, lugar que prega esses direitos humanos e essa igualdade, liberdade e fraternidade, inclusive essa discussão inicialmente veio de lá. Se eu for trabalhar o direito apenas do corpo, o corpo da África e o corpo da França são corpos. Mas, quando eu vou trabalhar no sentido da questão política, eu transformo o corpo que nasceu na França em um cidadão francês, nesse sentido, eu dou todos os direitos a ele, de absolutamente tudo, e transformo um corpo que nasceu lá na África e não cidadão de lugar nenhum. Esse corpo não é cidadão da França, esse corpo é alguém que fugiu de algum lugar e está lá na França e é um refugiado. Então, ele é apenas humano. Eu não vou tratar esse corpo, que nasceu na França, da mesma forma que eu vou tratar o corpo que nasceu na África. Por mais que, se a gente for pensar só no capítulo 1,
eu vou entender que, como é corpo humano, vida nua, vida biológica, eu deveria tratar da mesma forma, corpo e corpo. Mas o lugar de nascimento, dependendo de onde aquele indivíduo está, vai dizer como aquele corpo vai ser tratado. Então, aquele corpo, ele vai ser apenas humano, que não necessariamente tenha vida. Porque o que é ter vida? É estar com a questão biológica viva. Se ter vida, estar com a questão biológica viva, tudo bem. Mas essa vida é pensada dentro do corpo, de escopo da sociedade moderna. Então, esse corpo que veio da África e está lá na França, ele não tem vida. Ele está ali esperando para que dê um fim nele. Esse fim pode ser mandar para a África, pode ser mandar para a prisão, pode ser mandar para um lugar de refugiado. Ele não tem domínio sobre si absolutamente nada. Entende? Então, nesse sentido, é uma discussão que ele traz nesse ponto, né? O Rafael vai trazer uma discussão, né, o próximo autor aí, que é o do Walter Benjamin, que ele vai mostrar a questão da legalidade da violência, né, contra a vida no processo de manutenção da ordem do corpo social. Veja, quando a gente vai discutir os direitos humanos, né, a gente vai discutir, por exemplo, a questão do uso da não-violência, né, uma vez que os seres humanos eles não nasceram para poder ter violência, né? E a questão maior dos direitos humanos prega que essas pessoas não devem sofrer violência, nenhum humano deve sofrer violência e tal. E aí tem uma coisa que é interessante, né? Que ele vai discutir aqui. Veja, tá certo. O ser humano não deve sofrer violência, né? Aí, os professores não têm aumento de salário há 15 anos e estão trabalhando em escolas sucateadas. Esses professores, eles vão para a rua e vão fazer um piquete, ou vão fazer uma greve, ou fazer alguma coisa. Ora, o ser humano, esse corpo humano, ele é passivo da não violência. Mas para manter a ordem social nessa sociedade moderna, que precisa desse ordenamento para poder entender-se como sociedade, o Estado se utiliza da violência, a polícia vai lá, mete o cacetete nos professores, bomba de gás lacrimogêneo. Estou falando professor, não podia ser qualquer outra coisa aqui, tá certo? Qualquer outra classe de profissional aqui. Mete bomba de gás lacrimogêneo e tal, faz uso da violência contra corpo, em nome de uma ordem, para que a desordem não seja estabelecida naquela sociedade, porque aquilo dali pode, inclusive, gerar uma desordem. Veja, um corpo que é formado para produzir a ordem. O professor, ele é formado para produzir a ordem, né? A gente não viu isso no primeiro capítulo? Só que em algum momento, esse professor, quando ele faz a greve, vai para a rua e faz o piquete, ele está fugindo do trilho da formação da ordem. Então, se o professor, esse corpo, foge do trilho da formação da ordem, o Estado age com o uso da violência para poder esse professor voltar para o trilho da ordem, para continuar formando pessoas e a sociedade continue no trilho da formação da rotação da ordem. E é interessante que o professor, ele educa ou ele forma indivíduos para que esses indivíduos não saiam da ordem. Então, por quê? Então, o que é que o Estado vai fazer? Se o professor, que é o responsável por formar um indivíduo para que esse indivíduo, quando seja adulto, não saia da ordem, está saindo da ordem, o Estado vai ter que agir para que o professor volte para a ordem e o professor voltando para a ordem, ele continue formando indivíduos que entrem na ordem. Então, nesse sentido, é quando o Estado vai justificar o uso da violência sobre o corpo. Então, para isso, o Estado vai dizer que usa essa violência legal. E a maior delas é a violência policial, né? A violência, assim, a mais visível a olhos nus é a violência policial, né? Nesse sentido, entra uma discussão, que é o que o Rafael vai mostrar, que é o dogma da sacralidade da vida, né? Nas sociedades modernas, a gente tem que pensar, lógico, a gente está falando aqui do Ocidente, né? Que fique bem claro aqui. E o Ocidente, ele foi forjado sobre a égide cristã, não é? A partir dos anos 1500, a partir do século XVI, protestantes ou católicos, mas o Ocidente foi forjado a partir da égide cristã. A égide cristã, ela sacraliza a vida, né? Não à toa, a gente tem diversas discussões sobre essa questão da vida, pró-vida, não sei o quê. Isso não é à toa essa discussão, não, tá? Então, a égide cristã, ela sacraliza a vida. E aí, qual é essa questão desse dogma, dessa sacralidade da vida, de a vida acima de tudo? Ela vale até a página 9. Porque o Estado vai sacralizar a vida.
né? O Estado vai dizer que a vida é importante, que a gente vai ser tudo pró-vida. Mas a partir do momento que essa vida atrapalha a ordem social, essa vida ela precisa ser, de alguma forma, controlada ou aniquilada. E aí esse dogma cai por terra, né? Esse dogma dessa sacralidade da vida aí, né? Então, a biopolítica, né, e aí ele vai mostrando mais adiante, a biopolítica em Foucault vai mostrar a crescente importância, a crescente importância da vida biológica, dos seres humanos e não humanos nos mecanismos de cálculo do poder estatal. Então, veja, quando o Estado moderno, né, Estado moderno que nós conhecemos aí, vai pensar, digamos assim, esse mundo, né, esse mundo moderno, ele vai tentar analisar o corpo, e esse corpo, na verdade, corpo, no caso de vida nua, mas vai tentar mostrar esse corpo como humano. E aí é que está a discussão. Mas, Paulo, digamos que eu vou esquecer aqui cachorro, gato, essas coisas, certo? Eu vou falar só do nosso corpo, nós estamos aqui. Todos os nossos corpos aqui não são corpos humanos? Não necessariamente. São corpos. Na sua vida nua são corpos. Agora, o que são humanos, quem vai estabelecer o que são humanos do ponto de vista de que merece ser humanizado, quem vai decidir isso é o Estado. Então, por exemplo, humano não deve... O sentido de humanizar não é meter o cacetete na cabeça de alguém, nem jogar bala de gás lacrimogêneo na cabeça de alguém. Mas o Estado decide se em determinado momento pode ou não fazer aquilo com aquele corpo que a gente entende que é humano, né? Ou seja, não é você não está sendo humano a partir do momento que você joga uma bomba de gás lacrimogêneo em alguém. Você não está sendo humano a partir do momento, desse ponto de vista da sociedade humanizada, que você decide que aquele cara tem que ir para a cadeira elétrica, por exemplo, ou tem que levar uma injeção para morrer, né? Isso você não está sendo humano. Mas o Estado pode decidir isso. Então, não necessariamente todo o corpo é humano, no sentido de todo o corpo ou merece ou tem o direito de ser humanizado. Alguns corpos não vão ter esse direito. Ou até o Estado vai dizer, você teve esse direito em algum momento, né? E aí entra a questão da pós-modernidade e da política neoliberal, que o Estado vai dizer, você teve a oportunidade, você não quis, agora a gente vai lhe desumanizar. Ou seja, a gente vai acabar com a sua vida, inclusive com a sua vida nua, com a sua vida biológica. Porque quando você vai para a prisão, você perde parte da sua vida, mas a sua vida biológica continua, né? Você está vivo, a sua vida nua está ali. Mas quando o Estado decide aniquilar a sua vida biológica, ele faz essa questão aí, né? Ele acaba aniquilando você por completo. Eu queria, quem está com o livro aí, fosse lá na página 101 e 102, né? Do livro aí, não sei quantos estão. Mas eu queria ler um trecho aqui de como fica essa questão desse humano e desse corpo a partir da Revolução Francesa, né? É o último parágrafo aí. Que o Rafael vai dizer assim, a partir da Revolução Francesa, desenvolve-se uma politização sem precedentes de todas as atividades humanas. Os argumentos de, eu acho que é Louis, convergem com Hannah Arendt de A Condição Humana. No stalinismo, um estado de trabalho que superou as monarquias absolutistas. No fascismo, um estado corporativo que politizou até mesmo as atividades espirituais, a arte e a religião. E no nazismo, um estado racial que politiza a vida em seu âmbito mais privado, quer dizer, a vida biológica dos cidadãos. Para Gambit, Louis, eu acho que deve ser assim que se fala, na estrela de Smith, considera que a continuidade das democracias em regimes totalitários seria fruto de uma reviravolta. No entanto, adiciona, não há reviravolta alguma, mas emergência. A política é, desde sempre, a biopolítica. O século XX trouxe à tona esse evento que parecia subterrâneo e pouco ruidoso. Na modernidade, realiza-se algo notado por Foucault. Em cada luta por direitos e liberdades, e nessa luta por direitos e reconhecimentos, os indivíduos oferecem, pouco a pouco, uma nova instância de suas vidas ao controle dos poderes centrais, dos quais, em verdade, gostariam de se ver livres. A partir sobremaneira do século XX, toda a política passa por uma reivindicação da vida nua, de modo que as democracias se acham um primado do privado sobre o público e das liberdades individuais sobre o interesse coletivo, enquanto, nos totalitários, a vida passa a ser critério político decisivo. Veja, o que o Rafael vai dizer é que é o seguinte, no século XX, principalmente, né, essa condição humana, nesses regimes totalitários, né, que ele citou aqui, no nazismo, no fascismo e tal, ele vai mostrar que toda essa condição humana, dessas pessoas que lutam por liberdade e que deveriam estar lutando por liberdade, na verdade,
Você tem no nazismo, por exemplo, o Estado mandando em tudo do seu corpo, inclusive na sua vida, no fato de decidir se está vivo ou não, com determinados critérios. Mas a luta por liberdade, que deveria ser uma luta por liberdade, de você decidir tudo, é uma luta, na verdade, que o Estado vai continuar decidindo. Você decide, quando nas democracias modernas, você decide para que o Estado continue decidindo sobre a sua vida. Você não decide para que você tenha plena liberdade. E aí é uma outra discussão, o conceito de liberdade. Mas a democracia moderna é uma forma, porque é o seguinte, no regime totalitário, o Estado vai decidir tudo. E você não tem a escolha de dizer que o Estado vai decidir. Só que nas democracias é diferente. Nas democracias, o Estado vai decidir, mas você que vai dizer que o Estado vai decidir por você. Contudo, é o Estado quem continua decidindo. Ou seja, você acaba não tendo decisão sobre o seu corpo, inclusive sobre o seu corpo biológico e sobre a sua vida nua. Você não tem essa dimensão. No final, seja no regime totalitário, em que o Estado manda de todas as formas, ou no regime democrático, que você escolhe quem vai mandar, no final, quem vai mandar em você é o Estado. E essa ideia de liberdade é uma ideia, na verdade, a ser discutida. Né? Se você tem ou não liberdade sobre a sua vida, sobre o seu corpo, que é politizado pelo Estado, né? E que vai ter, no final, quem tem controle sobre o seu corpo é o Estado. Né? Enfim, tem um caso da eutanásia, a partir da página 104, isso aqui eu já analisei, já falei aqui, né? Da pena de morte também, né? E o caso da pena de morte é uma coisa, na verdade, que o Rafael vai mostrar que a pena de morte é aquilo que o Estado entende como a vida que é indigna de ser vivida. Né? Então, o Estado entende que aquela vida biológica ali é indigna de ser vivida, então por isso que o Estado vai, na verdade, aniquilar aquela vida ali. Né? E aí, quando os indivíduos estão realmente mortos, né? A vida nua, o que é de fato essa vida nua e até que ponto o indivíduo tem controle sobre o seu corpo, né, nessa vida nua. Então, nesse sentido aqui, a gente vê, na verdade, um processo de discussão sobre esse corpo e sobre essa formação desse corpo. Nos outros capítulos aqui, eu não vou me alongar, até porque já são 4 horas, vai abrir o debate, né? E para a fala de Rafael também, é lógico. Nos outros capítulos aqui, o Rafael vai trabalhar isso de forma mais aprofundada, mas eu queria trazer a introdução a esses 2 capítulos aqui para mostrar a vocês como, na verdade, instituições contribuem para a formação desses corpos e não necessariamente, hoje a gente tem um controle total por essas instituições, mas a gente continua sendo sujeito a essas instituições, mesmo em sociedades democráticas, e que esse corpo, na verdade, ele não nos pertence. Esse corpo biológico, ele não nos pertence no ponto de vista pleno e no ponto de vista dessa liberdade, uma vez que a gente não pode fazer o que a gente quiser com o nosso corpo. Né? E a gente não pode fazer o que a gente quiser com o nosso corpo. Existem vários aparelhos ideológicos aí, né, que dizem o que a gente pode ou não fazer com o nosso corpo. Então, por exemplo, e aí eu vou falar nem em questão da vida, de morte ou vida aqui, né? A religião, ela diz o que a gente pode fazer ou não com o nosso corpo, né? Tem lugares que você não pode cortar o cabelo assim, não pode ter a barba desse jeito, não pode fazer uma tatuagem dessa forma, não pode usar um brinco, não pode usar alargador na orelha, não pode Então, ó, ela vai dizendo aquilo que você pode ou não fazer com esse corpo. Eu sou livre para fazer o que eu quiser. Você não é. Você está num lugar institucional que diz o que você pode ou não fazer com o seu corpo. Né? A sua vida sexual, ela vai dizer, você pode ou não transar com determinadas pessoas, você pode ou não ter relação. Então, o seu corpo, tanto na vida social quanto na vida biológica, ele não pertence a você. E a gente tem um processo, né, muito antigo desse processo de formação que vai nos forjar para esse entendimento. No final, a gente, quando está na vida adulta, acredita que a gente é livre, mas quando a gente para analisar, a gente percebe que a gente está controlado por uma série de questões que são questões políticas que vão direcionar toda a nossa formação. Né? Então, eu vou parar por aqui e eu vou abrir aí para vocês, para Rafael, né? Eu acho que é mais importante nesse momento. E aí, se alguém tiver mais alguma dúvida e quiser mais alguma coisa sobre um outro capítulo, aí eu posso falar também, certo? Obrigado, gente, pela atenção, obrigado pela tarde. Obrigado você, espero que vocês tenham Paulo. gostado aí da discussão. Obrigado você, Paulo. Acho que foi uma bela introdução, né? Arregimentou elementos que a gente aqui coloca em debate. Mas antes de passar a palavra para Rafael, e aí eu consulto ele antes, né? Que acho que aqui Rafael está mais como oráculo do que como debatedor,
né, uma vez que a obra é dele. Então, eu pensei em fazermos uma rodada de questionamentos, sugestões, ou até críticas e complementações, e depois o Rafael entraria fazendo o gran finale. Ou você prefere comentar agora, Rafael? Não, Raia, eu acho que podia seguir assim. Eu só queria fazer uma fala de agradecimento, né? Tá. Eu acho que daí eu faço aqui um agradecimento e depois o pessoal comenta e a gente volta no fim, eu e o Paulo, a gente faz dobradinha aqui para responder, né? Sobretudo as críticas eu deixo o Paulo responder, né? Os elogios eu respondo, tá? Eu Então, agradeço. só quero agradecer a presença de todo mundo e agradecer a leitura atenta do Paulo, né? Muito elogiosa, e o Paulo entrou aí no seleto grupo de 5 pessoas que leu, né? O meu livro. Então, depois dessa exposição dele, né, tão Rafael bem está querendo feito, tão bonito, elogio, velho. é capaz de eu ganhar mais uns 5 leitores, né? Então é isso, Paulo. Obrigado, viu? Obrigado também, Rafael. O Arnaldo entrou aqui. Eu anotei aqui algumas coisas para falar, mais como dúvida e instigar algum debate do que necessariamente clarear ou criticar, mas é dúvida mesmo que eu, depois do Arnaldo e de quem mais for falar, eu aqui exponho quais são. Por favor, Arnaldo. Boa tarde a todos e todas. Eu dei uma desligada na câmera que deu uma variada aqui na internet, mas eu estou por aqui. Bom, primeiramente queria agradecer aí a exposição do Paulo, né? Que eu acho que fez uma leitura bem interessante. Eu também, Rafa, o seu grupo então tem 6 pessoas, porque eu também passei alguns bons momentos lendo a sua escrita, e parabéns. E o que eu ia só trazer, e que o Paulo também destacou, foi a questão da perspectiva para Foucault de ensino, né? Nesse momento está sumindo todos vocês da minha imagem, porque é uma perspectiva dos anos 60 Na e verdade, de 70. Rafael, não é Foucault, não, viu? É de Rafael. Não, mas ele usa Foucault para Sim, utilizar dentro dessa perspectiva, né? E aí eu imagino, bom, o Rafael não é um pesquisador da área de ensino, né? A gente já até conversou sobre isso, enfim. Mas só para perguntar se ele ainda tem essa visão, né? Não sei se Rafa ou se Paulo, enfim, gostaria de comentar também pela leitura que ele fez, fica aí para os dois, essa visão dessa dimensão meramente prática do ensino, né? Não como uma possibilidade de conhecimento, não como uma possibilidade epistemológica, porque é justamente essa briga que a gente tem, e é muito, muito forte essa briga no centro de educação, né? A galera do ensino, a galera da educação, porque muitas vezes acaba tendo uma ideia de que o objeto epistemológico, digamos assim, o filé do boi, estaria na educação, e o ensino seria somente a prática, né? Tanto é que as disciplinas que chamavam práticas de ensino, elas viraram metodologias, né? Isso foi uma discussão anterior a nós, né, que chegamos aí nessa leva de professores, mas ainda hoje a gente percebe essa dimensão de que o ensino não é uma área, o ensino... Aí tem todas as discussões se ele pertence ou não à educação, mas enfim, eu acho que não cabe isso, mas o que cabe é essa dimensão que eu gostaria só de escutar se o Rafa ainda entende essa dimensão Foucaultiana, é uma perspectiva Foucaultiana, de que o ensino ele é a praxis de uma episteme, ou se a gente pode pensar uma episteme escolar, né? No caso, eu sou do ensino de história, uma ideia, assim, a gente pensar uma historiografia escolar, será que isso é possível? Só esse questionamento, tanto para o Paulo quanto para o Rafa, e os dois, quem quiser ir. Obrigado, Rai. Mais alguém? Então eu vou debulhar aqui meu rosário, tá? Mais na tentativa de instigar o debate, e porque a apresentação do Paulo, sobretudo, me incitou, talvez os exemplos que ele tenha dado, me incitou algumas lembranças com relação à história da educação no Brasil. Sobretudo, uma pesquisa do Tarcísio Mauro Vago sobre cultura escolar e cultivo de corpos.
ele é da educação física, mas ele tem a partir da legislação e de uma análise também a partir do Foucault, ele trata desse poder formativo, forjador da escola, mas sob uma outra perspectiva, essa da história da educação e não necessariamente da filosofia. Sobre a filosofia, coincidentemente, o Café Filosófico de domingo foi sobre o Albert Camus. E no Café Filosófico, que era um professor até da Unifesp, eu esqueci o nome dele, me perdoe, mas ele traz um questionamento, um novo questionamento sobre a filosofia do Camus, logo também de alguns filósofos contemporâneos, que não é mais quem eu sou, quem eu sou, de onde eu venho, para onde eu vou, né? Essas questões que são eminentemente filosóficas, mas a grande questão do Camus é o do suicídio. Por que as pessoas chegam ao ponto de pensar que tem o controle sobre a própria vida, e o exemplo que se dá é o do suicídio. Eu tenho a liberdade do meu corpo porque eu posso tirar a vida. Eu tenho o controle sobre mim porque eu é quem decido antecipar, não é que eu decido quando vou morrer, mas eu posso antecipar a minha morte praticando o suicídio. E aí ele leva aí, durante uma hora, essa discussão sobre essa nova, se bem que não é nova, mas essa interrogação filosófica acerca do suicídio. E isso me remeteu à filosofia, sobretudo o suicídio do Durkheim. Mas agora, na apresentação aí sobre a vida nua e sobre essa interferência do Estado e da escola nesses corpos, eu tenho surgiu em mim algumas interrogações. A primeira dela considera dois aspectos, no caso brasileiro. Paulo deu o exemplo da polícia, né, que faz uso da violência, da força. Se a gente considerar que legalmente a única instituição que é autorizada legalmente a fazer uso da força para estabelecer a ordem é a polícia, né? No caso, não sei no mundo, mas no Brasil, nem o pai nem a mãe podem dar uma palmada, mas a polícia pode usar o cacetete, desde que para controlar o caos, né? E para estabelecer a ordem. O segundo aspecto vem de um elemento que é próprio da natureza humana. A gente ainda não sabe até que ponto o Rousseau, ou o Locke, ou o do Leviatã, o Hobbes, estavam certos. Afinal de contas, a natureza humana é boa, ela é má, ou ela é uma página em branco? Quem estava certo? Era Rousseau, era Hobbes ou era Locke? Porque disso descende uma série de questionamentos que desemboca, ora no direito, porque todas as nossas legislações advêm de uma perspectiva normativa que considera que o homem pode matar, que o homem pode bater, que o homem pode, primeiro, fazer todos aqueles pecados, né, de lá do Moisés, os 10 mandamentos. Ele rouba, ele peca, ele deseja... Ele não respeita as instituições, os sábados e dias santos, ou os domingos e dias santos, a depender aí da religião. Ele mata, ele trai, ele rouba, ele faz tudo aquilo ali. Logo, se precisa da norma, se a norma for instituída, ora como mandamento, ora como códigos penais, civis, do direito, isso quer dizer que o homem é incontrolável. Daí a função do Estado também de fazer, ora, a partir do direito, das normativas, ora, a partir da violência, esse controle do caos que o homem, e aí subentenda-se homem e mulher, né, pode levar ao Estado. Então, eu queria ouvir tanto Paulo quanto Rafael sobre isso, sobre essa natureza humana, porque uma coisa que me incomoda, e incomodar não negativamente, mas me incomoda porque me suscita interrogações, é quando a gente personifica instituições e personifica o ente federativo Estado. Quando a gente diz, olha, o Estado faz isso, o Estado usa de violência, o Estado...
parece que a gente não muda de governo, parece que a gente não muda de política e que é sempre essa instituição. Claro que a gente tem normas que são pétreas, inclusive constitucionais, elas são imutáveis. Por outro lado, a gente viu agora, né, nos últimos 4 meses e nos últimos 4 anos, como o Estado pode ser um ou outro. Então, não dá para personificar um Estado, porque dentro dele tem também os mandos e os comandos que são próprios do dirigente ou dos dirigentes. E aí eu queria, nessa levada, perguntar para vocês como é que vocês, um sendo leitor e o outro sendo autor, percebem essa dinâmica que envolve, ora, a natureza humana, ora, o Estado como o ente que controla, porque a natureza humana, muitas vezes, uma vez deixando livre, leve e solta, ela pode ser maléfica, né? Tem uma frase do Tobias que é muito boa a partir da Revolução Francesa. Dizia que fazendo licença poética, não era bem com essas palavras, mas ele dizia que esses ideais da Revolução Francesa, de liberdade, igualdade e fraternidade, eram uma balela, né? Que ninguém pode nunca dizer que é livre. Muito menos que a igualdade possa ser uma coisa conquistada, mesmo porque há diferenças. E sobre fraternidade é uma coisa bucólica, né? Que é, assim, imaginada, mas nunca correspondida do ponto de vista prático. Então, é sobre isso que eu queria ouvir. Eu não sei se eu fui clara, mas também foi o que me despertou. Mais alguém, gente, quer falar alguma coisa? Ou a gente pode falar essas duas, de Arnaldo e Railane? Segue esse bloco, bicho, para depois vir outro. Tá, então vamos começar aí, né? Deixa eu começar aqui. O Rafael já foi ali, daqui a pouco ele volta. Vê, deixa eu primeiro falar com o Arnaldo aqui, né? Quando eu li essa introdução, eu tirei foto dessa parte e mandei para Arnaldo. Eu disse, pronto, agora tu vai lá e briga com o Rafael, viu? Se quiser uma briga tua com ele, depois tu se resolve com o Rafael aqui, nessa parte aqui, não é? Veja, a gente tem eu me formei em 2004, então a minha perspectiva de ensino é uma perspectiva da didática do ponto de vista da praxis, do ensino mesmo, né? Então, eu aprendia técnicas de ensino, né? Então, como ensinar para uma turma maior, como ensinar para uma turma menor, como ensinar para uma turma de ensino fundamental, como ensinar para uma turma de ensino médio e tal. Então, nesse sentido, o ensino era técnica que eu iria transmitir, eu ia aprender a melhor técnica de transmissão do conteúdo para os meus estudantes. Aqui, né, a gente teve essa questão dessa geração. Como o Arnaldo mesmo falou, o departamento dele, inclusive, o nome é Metodologias, porque ainda se tem essa concepção dessas disciplinas de ensino, né, ensino disso, ensino daquilo e tal, serem ainda como técnicas. Quando eu entrei para um programa de ensino de história e comecei a ler outras perspectivas de ensino, eu comecei a entender que as áreas e o ensino é um campo de estudo que tem as suas diretrizes teóricas e metodológicas e que ele vai para além da técnica. Não necessariamente o ensino ele esquece a técnica, fique claro isso. Mas o ensino ele é para além da técnica. Não é como necessariamente eu aprendi. Porque existe uma perspectiva teórica, inclusive, de lugar de ensino, da sua escolha, inclusive, como profissional, como ensinar. Isso aí a gente pode discutir o seu lugar de fala, isso pode discutir o seu lugar de formação. Então, não necessariamente é pegar a técnica e aplicar, né? O seu lugar institucional também fala da sua forma, do seu modo de ensino e tal, e de toda a sua formação e todo o seu forjar enquanto, digamos assim, profissional da educação, né? Bem, quando eu escuto essa análise de Railane, é o seguinte, veja, eu não sei se a vida é uma tábua rasa em que o ser humano é forjado nessa sociedade moderna, a partir dessa sociedade, né, e que ele é forjado nesse sentido para que ele seja alguma coisa. E também não sei se esse indivíduo nasce bom e só ele deixar muito bem, né, ele lá e ele vai viver bem no resto da vida, não é? E não vai se meter em nada que não presta. Ou se, de fato, esse indivíduo nasce mal
ele vai precisar ser forjado desde sempre para que ele esteja dentro desse aparato, dessa sociedade, e que, para isso, vai ser necessário, são necessários, né, todas essas instituições que a gente viu aqui, de disciplina e de controle, para que esse indivíduo esteja apto a viver nesse corpo social, né? Essa é uma discussão que eu não sei. Eu não sei responder isso. Quando o indivíduo está sendo formado e ele nasce, o que é que esse indivíduo é? A questão aqui, e outra coisa, essa concepção de Estado, né? O Estado, ele tem, na verdade, diversos aparatos, diversas formas. Tem um Estado democrático, tem um Estado na democracia, o democrático mais liberal, o democrático mais, enfim. A gente tem o Estado totalitário, né? A gente tem o Estado absolutista, tem várias formas de Estado. Mas, em todos os sentidos, o que eu percebi na leitura do livro de Rafael é que se o Estado é democrático, é liberal, é totalitário, sei lá, é absolutista, esse Estado ele vai criar aparatos de controle para politizar a vida, daí que é o nome de biopolítica, politizar a vida, inclusive vida biológica, e vai formar os humanos a partir dessa politização. Então, não necessariamente, o Estado pode ser o que for, pode ser democrático ou não, mas ele vai fazer isso, né? Essa foi a conclusão que eu tive lendo o livro do Rafael. Isso é o que ele traz. O que eu acredito, aí a gente pode entrar em outra discussão. Mas o que ele traz é basicamente isso, né? Que o Estado, seja ele qual for o Estado, ele vai criar essas condições para politizar. Tanto que o Rafael ele vai partir da sociedade moderna, mostrando ele traz, por exemplo, a Alemanha do Hitler, ele traz a União Soviética do Stalin, ele vai trazer a Itália do Mussolini, totalitários, mas ele vai trazer também sociedade democrática. E no final, seja ela qual for, essas sociedades vão controlar essa vida humana, né? Só para assim, concluir esse pensamento de Railane, né? Veja, eu também concordo, né? Utilizando aquilo que você trouxe do Tobias Barreto, eu também tendo a concordar com ele, né? No sentido de que aquilo que a gente entende como liberdade plena, né? O que é liberdade? Liberdade de eu fazer o que eu quiser, a gente não tem essa liberdade nunca. Inclusive, a gente não tem a liberdade nem o direito legal de tirar a própria vida. Né? Lógico, não há pena para quem tira a vida. Você vai penalizar aquela pessoa como? Ela já foi penalizada. Mas o Código Penal brasileiro, ele vai penalizar quem de alguma forma ajuda alguém a tirar a vida. E o suicídio é crime. Pois é. Então, veja. Então, nesse sentido, você não tem direito nem sobre a sua vida nua, que é só sobre a vida biológica. Então, nesse sentido, você nunca vai atingir essa questão da liberdade plena. Então, veja, eu não sei se o indivíduo, como você falou, é bom ou mal, ou uma tábula rasa, uma folha em branco, eu não sei responder isso. Mas o fato é que o Estado moderno, ele foi forjado na perspectiva de formar um indivíduo e formar um corpo dócil que sirva a esse Estado. Se esse indivíduo, ele é mais tábula rasa, ou seja, ele é mais apto a aceitar aquilo que o Estado traz, ou se esse indivíduo é muito bom ou muito mal, o Estado ele criou aparatos para que esses indivíduos sejam mais dóceis, sejam melhores ou piores, eles sejam todos enquadrados dentro de um único objetivo. E, para isso, o Estado criou uma série de dispositivos, que é aquilo que eu li do Foucault. Né? Todos esses dispositivos têm um objetivo de politizar esse corpo, politizar essa vida, para formar esse corpo dócil. Né? Então, o sentido é basicamente esse. Eu não sei se eu respondi, Railane, ou se você quer perguntar mais alguma coisa em cima, mas aí eu passo para o Rafael aí também, porque o Rafael pode trazer contribuições até maiores, né, nesse sentido. Diz, Rafa. Beleza. Obrigado aí pelas perguntas do Arnaldo, da Rai. Vou aqui do Arnaldo, né? Eu usei, Arnaldo, porque assim, não é minha área, realmente não pesquiso ensino, né? Também não pesquiso epistemologia, né? Então, usei, na verdade, aqui uma divisão quase clássica, né? Do que se entende aí por educação, baseado muito por exemplo, em alguém como Kant, né? Como ali
um elemento essencial, né, meio que fundante de como a gente pensa os processos civilizatórios e educacionais na modernidade, né? De modo que eu penso, né, que o ensino não é meramente somente ou tão somente uma técnica, né? É evidente, né? O Paulo, eu vou concordar aqui com o que o Paulo falou, ele é também, há nele também um movimento epistemológico, não há dúvida disso, né? Como eu preciso de algum modo conhecer a matéria, né, a matéria bruta que eu digo, né, daquilo que deve ser transmitido, é necessário conhecer de algum modo como os indivíduos aprendem ou não aprendem, né, como se forma o conhecimento no aprendizado, enfim, uma série de questões, né, que são questões muito antigas, que voltam à teoria do conhecimento. Então, eu creio que o ensino passa, né, pela epistemologia, evidentemente, né, mas ele não faz só isso, né, ele tem o seu aspecto metódico no sentido do seu aspecto técnico, né, então ele tem, me parece que ele tem essas duas faces. Agora, se você citou, né, assim, que é uma perspectiva dos anos 60, né, do Foucault, ou das outras teorias da reprodução, não é? Não creio que seja meramente assim, né, porque se você pegar os estudos do próprio Foucault, né, ele vai, de algum modo, demonstrar que não apenas a técnica, né, se referindo ao ensino, é um dispositivo de poder, né, de exercício de poder, tal, mas a própria epistemologia também é um exercício de poder, né, e no interior das teorias epistemológicas há um jogo político entre os enunciados que as ciências e outros saberes vão produzindo, né, para um se colocar acima do outro, né, olha, determinado saber ele é mais competente do que o outro, né? Ele diz mais a verdade do que o outro, né? Ele se sobressai sobre o outro, né? Isso não é uma questão de um desenvolvimento linear do conhecimento. Pessoal, o conhecimento era pior nessa época, aí ele vai se desenvolvendo, né? E chega nesse ponto aqui, né? Nesse ponto que nós estamos agora, esse é o ponto máximo, porque esse saber saiu de um saber que era um saber do senso comum e se tornou uma ciência, por exemplo, né? Não se trata disso, se trata de uma disputa política entre os próprios saberes, né, de modo que eles se configurem como um saber ser mais válido do que um outro saber, né? Por exemplo, num hospital, o saber do médico é mais válido do que o saber da enfermeira, né, por exemplo. Isso não se constitui à toa, né? Isso não se constitui porque a ciência a medicina é uma ciência melhor do que a enfermagem, se é que enfermagem e medicina são, de fato, ciências, né? Mas não se trata disso, né? Então, veja, eu tendo a concordar com você, né, depois aqui, e ressaltar que há um aspecto epistemológico, de fato, no ensino, mas há também um aspecto técnico, né? Mas, de qualquer modo, mesmo se eu entender que o ensino tenha só meramente seu aspecto epistemológico, nessa linha que eu tracei, né, falei assim, primeiro tem formação humana, educação e ensino, eu vou continuar fazendo essa pirâmide, né, porque o ensino seria um dos componentes, né, que vão abastecer o que nós chamamos de processo educacional, e o processo educacional ele está relacionado em abastecer isso que nós damos o nome de formação humana, né? Para mim, ainda a ideia de formação humana é mais importante, né? Seria, assim, o grande fechamento dos processos educativos, né? Tanto que eu associei, né, o Paulo acho que deixou aí bastante claro, eu associei a política com a formação humana, né? Tanto o Foucault, mas sobretudo o Agamben, as teorias deles me possibilitaram fazer esse movimento, né? Esse movimento de dizer que a política é, no fundo, produção e reprodução de formas de vida, né? A política serve para produzir ou reproduzir formas de vida.
né, formas de vida, né, elas são produtos da formação humana, né? Então, a formação humana, ela tem vários elementos, né? Elementos da cultura, elementos do ensino, elementos da educação, né? Que a abastecem de algum modo, né? Dentro propriamente dos aspectos educativos, né? O ensino seria uma espécie de base, depois a educação, que assim abastece a formação humana, tá? Até porque, veja, sobretudo a nossa época, né, que o Paulinho chamou de pós-modernidade, né, poderíamos chamar de modernidade tardia, né, então, e eu concordo que há um rompimento, alguma coisa de muito diferente nessa nossa época da modernidade, com o exemplo que ele deu da escola, pelo exemplo que ele deu da escola, não é? Até não muito tempo atrás, havia um locus, a modernidade construiu um lugar específico para a transmissão dos conhecimentos a partir do ensino, né? Esse lugar era a escola, tá? Hoje a escola disputa esses lugares com outros, né? Disputa esses lugares com outros. Inclusive, nos bem-intencionados projetos que saem de dentro da pedagogia, né? Demonstrando que outros lugares também são lugares que ensinam, né? Então, o Corpo de Bombeiros pode ensinar, né? A cidade ensina, o turismo ensina, né? Então, veja, a escola perdeu, né, o seu lugar de privilégio na transmissão do conhecimento, né? Eu não sei se era exatamente eu respondi, deixa eu ver. Sim, é um dos lugares. Veja, na história isso é mais tranquilo até de se enxergar, né? Se você pode enxergar a história como, se a gente colocar o elemento do patrimônio, né, que é um elemento da história, né? O patrimônio não necessariamente, é evidente que ele não está dentro da escola, né? Estaria em outros lugares. Ele estaria dentro de um âmbito da cultura, de uma maneira geral, né? O dispositivo da memória, que é importante, né? Que é um elemento fundamental da história, né? Ele também é um elemento fundamental na formação das comunidades políticas, né? Inclusive, isso me parece importante, né? Sobretudo a essa altura do campeonato aqui que nós estamos vivendo, né, saindo do governo, saindo do governo da Bozolândia, né, que tentou, e essa tentativa era sempre recorrente, tentou um refundamento político, de alguma forma, né, e esse refundamento político é sempre uma refundação da memória política, né, então, ele tenta recuperar o período da ditadura militar, né? Recuperando essa ditadura militar, ele quer desfazer 88 como um momento fundante, né, do Estado brasileiro, né, como se fosse aquele 88, na verdade, para a extrema-direita brasileira, é um momento de decadência do Brasil, né? Então, é necessário refundar a memória, né, e colocar a memória de 88 como algo ruim, né? Como algo ruim, tá? Agora aqui as questões da RAI, né, também são extremamente complexas, e ela fez diversas perguntas, né? E aí ela própria respondeu a primeira, na observação dela, a respeito da questão do suicídio, né? O suicídio, ele não é permitido, né? É interessante, né? Ele não é. Assim, há lugares, eu não sei se no Brasil é assim, mas há lugares em que ele é crime. Há lugares em que ele não é crime, né? Há lugares que ele não é exatamente crime, né? Então, o suicídio, ele é exatamente, né, ele se coloca como paradoxal, e ele joga a luz, né, sobre esse problema que eu tentei discutir um pouco aqui no texto, que o Paulo demonstrou, né, da ideia da ideia de que a vida
a vida que é política e a vida que não é política, ou seja, a vida que merece viver e a vida que não merece viver, é sempre um jogo, né? É um jogo incessante, de passagem sempre, né? Eu tô sempre estamos todos nós sempre nesse limite, alguns mais, outros menos, né? De hora a nossa vida ser uma vida que merece ser vivida, portanto, protegida pela política, ora a nossa vida é uma vida que está mais para o lado do que deve morrer, ou que pode morrer, ou que é abandonada a morrer, porque não tem exatamente um valor político, né? E o suicídio é esse paradoxo, né? O Estado não pode proibir, ele não pode exatamente proibir, né? Como é que ele vai proibir o suicídio? Mas é algo que ele também não pode tolerar, né? É algo que a lei não pode tolerar. Ela fica, o suicídio se coloca nesses elementos aí de paradoxais da própria lei, né? Que não, é aquilo que não pode ser incluído, mas também não pode ser excluído do ordenamento. Induzir que eu faça. É só o Código Penal aí que trata no artigo 122 Entendi. da indução do suicídio. Sim. Mas aí veja, a gente pode punir alguém que participou, né, do suicídio, porque o objeto mesmo, a testemunha integral do suicídio já não pode ser punida, né? Isso. Senão, talvez conseguissem punir. Se a gente tivesse como lá aqueles, eu esqueci o nome deles, uns teóricos estudiosos do direito lá. Tem um suicídio, o Durkheim trata do suicídio, eu acho que em 4 dimensões: o fatalista, o egoísta, e outros, o anômico e um outro aí que eu me esqueci. Mas esse suicídio egoísta, ele penaliza, eu acho que aqui no Brasil também penaliza, que é aquele que diz, um motorista de um ônibus, por exemplo, se eu vou me matar, e ele está pouco se importando com quem está. Com os outros, né? Então o suicídio, a ideia principal dele é se matar, mas ele acaba levando alguns, né? Claro que o suicídio é dele, mas passa a ser assassinato dos outros. Mas vai que ele não consiga se matar, ele acaba sendo punido, mas por tentativa de assassinato, quando na verdade a intenção dele era suicídio. Sim. Desculpa aí. Não atrapalhou, não. Perfeito, ajuda a lembrar, né? Você estava falando de direito, assim, só se a gente o objeto que deve ser punido, ele só poderia ser punido se de fato ele, assim, fosse aquela que eles chamavam de uma franja ambígua do direito, que assim é quando o direito não era exatamente direito, ele estava misturado à religião, era uma outra coisa que nós não podíamos chamar nem de direito nem de religião, né? Que ela. Rafael, deixa eu só complementar essa ideia aí, já que você falou de religião. Veja que é uma coisa interessante, né? Veja, o Estado não pode punir o suicídio. Digamos que é o suicídio sem ser o do ônibus, que a Raiane falou, o cara que vai lá, se jogou e ele conseguiu se matar. Ponto. O Estado não pode mais punir esse cara, né? Ele morreu, ponto, acabou-se. Mas aí vem, por exemplo, as instituições que eram disciplinares, que vai punir o cara que cometeu alguma coisa errada, algum crime. Mas essas instituições, aí quando eu falei da questão da religião, que a religião pune o suicida, né? O suicida vai para o inferno. Então, ela também controla o suicida do ponto de vista do seu corpo, porque ela diz assim, olha, não faça isso, eu não lhe autorizo a fazer isso. Né? Da mesma forma que o Estado não autoriza disciplina enquanto a vida nua ainda está viva, quando a vida nua deixa de existir, há quem vai punir também e há quem vai disciplinar esse indivíduo que saiu da vida nua. Né? Porque a religião vai dizer que esse indivíduo vai para o inferno, né? Porque o cara se matou. Sim, perfeito. Era um pouco esse argumento que estava tentando recuperar. Obrigado, Paulo. Deixa eu ver o que mais aqui. Aí a questão da polícia, né? A polícia como um órgão oficial da violência, né? Da força. Mas é da violência, né? É violência. Então, não precisava fazer. Essa é uma questão que mereceria um seminário à parte, né? Discutir assim. Vou usar o argumento porque o Paulo usou aí na exposição, o argumento do Benjamin, né? A polícia, ela é um componente ambíguo do Estado, e isso mostra a ambiguidade da violência, né? Porque a polícia, ela age
ela só pode agir, ela age em momentos, em lugares onde não está claro ali o que está dentro da lei e o que está fora da lei. Ela age sobre uma espécie de estado de exceção. Então, ela não age simplesmente cumprindo a lei, mas criando a própria lei ali naquele momento. Né? Ela cria a lei no exato momento em que ela está agindo. Né? Porque ela não pode, porque ela se aplica a um caso particular. Né? Um caso particular, exatamente por ser particular, ele não pode ser a norma. Ele é sempre a exceção à norma. Né? A polícia age exatamente nesses casos, que fogem à norma. Porque se não fugissem à norma, não precisavam, né? Então, ela age como soberano, né, para usar a palavra clássica. Né? Sempre que a polícia está funcionando, ela está funcionando como soberano. Então, ela não é exatamente um órgão de manifestação da força do Estado, né? É algo maior, algo pior, digamos assim. Né? Sobre a natureza humana, eu não creio em natureza humana. Assim, a ideia toda que foi desenvolvida no livro era justamente também para defender essa ideia, que está próximo ali do que o André colocou sobre o Laclau, né? Um significante em disputa, né? Concordo plenamente, um significante em disputa, né? A tese do livro, né, que não é exatamente minha, né, que eu movimentei vários autores para comprovar isso, uma delas, né, é isso, né, o humano, não existe nenhuma natureza do humano, tá? Não existe uma natureza, o próprio humano é uma formação, né, ele vai se formando, conforme as coisas, os dispositivos, eu dou esse nome de dispositivo no sentido amplo, este organismo vai tomando contato, né, ele vai sendo produzido de um modo ou de outro. Né? Daí a importância da própria figura política, né, que produz os humanos em conformidade com os valores que ela acredita que tenha. Né? Então, não é só propriamente o Estado. Né? O Estado, a gente está usando o Estado porque nós fizemos uma pesquisa aqui a partir da modernidade, em que a política, o principal elemento da política é o Estado. Mas vamos pegar na Grécia Antiga, por exemplo, né, aí a figura da polis, né, que não é propriamente o Estado como nós concebemos. Né. O funcionamento da polis também determina, né, o que é humano, o que não é humano, justamente para colocá-los no interior do funcionamento da própria política que lá se desenvolve. Então, eu creio que há há uma substância, não sei se substância, né? Aí eu estou usando a linguagem dos teólogos, né? Mas, assim, algo orgânico, tem algo orgânico, né? E esse algo orgânico ele não tem propensões ao mal ou ao bom, ele tem vamos dizer assim, uma certa pulsão, como usa a psicanálise, né? Ou como usa o Spinoza, uma certa potência, né? Que é uma potência vital, né? Eu acredito nisso, é uma potência vital, né? Que tende a se expandir sobre os lugares e sobre as outras potências, né? E aí a política, né, serve para delimitar até onde essa potência vai, até onde essa pulsão pode ser realizada ou não pode ser realizada. Né? Então, não acho que haja uma natureza humana, nem boa, nem má, nem tábula rasa. Né? Eu acho que há dispositivos, não é? Vamos dizer assim, eu vou usar o Agamben, aquilo que vive, existem os dispositivos que entram em contato com aquilo que vive, e o terceiro elemento que une os dois é o mundo, né? Usando Heidegger, é o aberto, onde as coisas estão, onde estão os viventes e os dispositivos. Isso que nós chamamos de humano é um jogo incessante entre aquilo que vive e os dispositivos que o condicionam. Né?
E aí você vai sendo capturado ou deixando-se capturar por esses dispositivos, né? Porque você pode se capturar pelo dispositivo de si mesmo, né? E aí seria um pouco como eu produzo a mim mesmo, né? Esse é um tema também recorrente, né? Na história, sobretudo na história da filosofia, não só do Ocidente, né? Mas isso é muito, muito peculiar também nas sabedorias milenares orientais, né? Como é que eu vou me produzir enquanto vivente, né? E aí última questão do governo e do Estado, né? Assim, relembrando, não lembro exatamente o que foi que perguntou, exatamente o que a Rai queria saber, mas assim, primeiro recuperar essa ideia do Paulinho, né, que governo e Estado não são a mesma coisa, né? Bom, e eu também não creio que nós possamos viver sem algum tipo de governo, né? Você fala assim, não, mas o Rafael é um anarquista niilista, está querendo que destrua tudo. Não é exatamente isso, não é? Veja, nós não conseguimos, dado que nós somos esse organismo de potência, né, esse organismo vital em busca de realizar as nossas pulsões, né, nós precisamos de alguma espécie de freio, né, que eu estou dando aqui o nome de freio, né, que a gente pode dar um nome de governo, né, de conduta. Eu preciso, de algum modo, ser governado por alguns dispositivos, nem que seja a realização máxima lá do budismo, né, que é o governo de mim sobre mim mesmo, né, eu controlo tanto a mim mesmo, né, governo tão bem a mim mesmo que eu sou capaz de morrer em vida, né, é o ideal máximo do budismo. Mas é preciso algum tipo de governo, né, é preciso estar entre alguns dispositivos, senão nós nem humanos seríamos outra coisa, né? Veja, se nós não nos governamos, né, se nós não nos relacionamos com os dispositivos, nós não teríamos produzido nem a linguagem, quer dizer, produzido não, né, nós não teríamos nem entrado na linguagem, eu não poderia nem estar aqui, né, questionando o fato de a gente ser governado por dispositivos demais. Eu só posso fazer isso porque eu também sou governado por um tipo de dispositivo, que é a linguagem. E vejam, a linguagem nos coage. Lembra que a gente até estava discutindo isso outro dia, né? De usar esses palavras, pensar palavras, né? Durante a aula, que às vezes essa nova demanda que eu creio que é justa, né? Sobre o uso de determinadas palavras ou não, como isso interfere a forma como a gente está pensando, como o nosso raciocínio está se desenvolvendo. Ora, é porque eu estou preso a uma estrutura linguística, né? Ela me governa de alguma coisa. Há coisas que não podem ser ditas, não pela questão legal, mas é porque não há palavras que expressam isso, né? Ou porque o próprio funcionamento da linguagem não permite que isso se faça, né? Agora, o grande problema que eu vejo, que é por isso que é a questão aqui da modernidade, né? É que a modernidade ela construiu dispositivos demais, e não há nenhum momento da nossa vida em que nós não sejamos controlados por algum dispositivo, né? Então, nós somos extremamente governados, né? E a própria política perdeu o seu sentido por causa disso, porque ela se tornou uma espécie de eterno governar as coisas, né? Tanto que no senso comum, nas palavras comuns, e nós mesmos aqui, sobretudo quando eu vou xingar o presidente, eu não xingo o Estado, eu xingo o governo, né? Então, esse governo é uma bosta. Eu não falo o Estado é uma bosta, eu falo o governo. Porque há uma confusão entre Estado e governo. Essa confusão entre Estado e governo, né, ela é característica da própria modernidade, em que a política se tornou um eterno desenvolvimento, um eterno processo de gestão. E aí, para mim, recorrendo a alguns autores que eu estudo, evidentemente, aceito o contraditório, a política não é um exercício de gestão, né? A política é justamente ao contrário. A política é conseguir instaurar a novidade no mundo, né? Se eu estou sempre num processo de governo, eu não estou instaurando nenhuma novidade no mundo, né? Eu estou apenas gerindo aquilo que
já está posto no mundo. Então, esse tipo de política que a modernidade instaurou, né, e que hoje alcançou o ápice, o máximo do seu ápice, não permite mais o novo. O novo já não é capaz de ser instaurado, porque quem instaura o novo, né, não é o Elon Musk e suas descobertas científicas, é a política, né? E a política está bloqueada pelas ideias de gestão, de governança, pelo próprio direito, né? E assim, o que seria o elemento político essencial, né? Seria justamente esse ingovernável. Essa é a matéria da política, né? É essa pulsão vital que nós lançamos no mundo, né? E que o transforma. A política tinha que dar conta desse ingovernável, né? E aí eu volto ao meu elogio de uma política anárquica, mas nem tanto. Eu não sei se eu respondi exatamente, mas eu fiz aqui uma tentativa, né? Obrigado aí. André, estava inscrito e a mão baixou, não sei se continua aí. Uma pergunta, Posso falar? por favor. Estão ouvindo? Inicialmente, né, parabenizar aí os colegas, eu acho que a gente sempre acerta quando coloca para ler a produção dos colegas, né, entendeu? E eu acho que isso é arretado para a gente, né, eu acho que, inclusive, mobiliza, né, nossos orientandos e alunos aí também a essa produção, a essa circulação, tem também a querer se colocar no lugar do autor, né? Entendeu? Se colocar no lugar de quem está escrevendo, de quem está problematizando, eu acho isso muito interessante, entendeu? Muito importante. E está aí agora a contribuição de Rafa aqui com a gente, né? Não, o comentário, eu me sinto contemplado com o que Rafa falou, né? Essa ideia de que a matriz que Rafa está trabalhando, né? O pessoal que também não está chegando agora e que não está se transitando muito pela filosofia, é esse abandono um termo recorrente que a gente usa das metafísicas modernas, né? A ideia de uma ciência humana, a ideia de definição humana, etc. E isso tudo fica cada vez mais tenso na contemporaneidade, né? A gente estava conversando um dia desse no grupo da gente aqui, e essa conversa chegou na sala de aula do pessoal do doutorado, sobre o debate sobre gênero, né, e identidade de gênero, etc., e, enfim, né, e toda a problemática. Né? Então, o que é, quer dizer, o próprio termo mulher, não é? Quer dizer, não é mais lastreado, abonado por uma mera estrutura cromossômica celular, né? Quer dizer, tem uma expansão maior. E isso tudo é muito contemporâneo, e isso tudo leva para a gente nessa problemática que é a discussão do humano mesmo, né? Que remete à discussão de liberdade, né? E aí, eu comungo também com o Rafa, de uma perspectiva que não apresenta uma solução no sentido de não apresentar uma outra normativa sobre, né? Um outro consenso sobre, que é a ideia de que são conceitos, são compreensões em disputas. Né? E isso é muito desconfortável, é uma percepção desconfortável, né? Uma percepção que a gente também não anuncia nenhuma esperança nova, né? Percebe? Pelo contrário, né? Só anuncia que a gente não está descansando no sétimo dia. Né? Então é isso, parabéns, eu acho que a gente está no caminho certo de circular o pensamento da gente, de provocar, inclusive, a gente mesmo, como grupo, né, e querer também se expor aqui como autor, se colocar aqui como autor e autores, né, nessa contemporaneidade. Então é isso, pô. Muito obrigado. Mais alguém? Aí nos nossos últimos 4 minutos. Eduarda, tá com a mão levantada aí. Ai, não vi. Duda, Desculpa, Duda. Maria Eduarda? Oi, tô aqui. Não, perdão, eu liguei sem querer. Foi sem querer. Ah, tá. Então, utilizando aí os últimos 4 minutos, alguém mais? E não tendo, eu
Eita, a Ana Cristina está deixando aqui o agradecimento dela, e não tendo, eu queria aí deixar as últimas palavras de despedida para o autor e seu debatedor, aí, e seu apresentador, Paulo e Rafael, para encerrar aqui a tarde de hoje, que, acredito aos dois, foi muito elucidativa, ilustrativa, mas também questionadora e embaralhadora das ideias. Como tem que ser os estudos que enveredam pela filosofia, né? Gente, muito obrigado aí, todo mundo que participou, né, desse momento agora à tarde, né? Assim, esse livro realmente... Eu queria, inclusive, trazer mais um capítulo, que era o capítulo, acho que é o 5, né? Que é esse capítulo que fala sobre essa questão messiânica e tal, que é um capítulo que trata, inclusive, da perspectiva da religião, né? Nesse jogo do controle e nesse jogo dessa produção, dessa formação humana, né? Não necessariamente da religião cristã e tal, mas tanto é que ele vai, como eu falei para vocês, ele vai trazer a Bíblia, inclusive, para mostrar isso, né? Os profetas da antiguidade, Rafael vai trazer isso. Mas quando eu vi o tempo, eu disse, rapaz, é um debate muito longo e não vai dar tempo de trazer essas 3 temáticas, né? Mas, assim, é uma obra que eu acho que com certeza, quando eu for trabalhar a disciplina de filosofia posteriormente, né, novamente, eu vou utilizar pelo menos esse primeiro capítulo. E agradecer a Rafael, né, por esse livro, na verdade, assim, que no final a conclusão é essa, né? Há uma biopolítica de formação humana, e que não necessariamente de educação, né, mas de formação humana, pensando nesse Estado moderno, nessa modernidade, e que ela tem os seus dispositivos, né, os seus aparatos que ajudam a forjar. Talvez, nesse mundo que a gente chama de pós-moderno, modernidade tardia, esses dispositivos não façam mais tanto sentido, ela se perdeu. E aí são conclusões para os próximos debates aí, né, sobre esse livro. Mas eu acredito que a gente já tem pelo menos uma ideia, assim, essa biopolítica, né? E, de fato, há essa ideia desse controle desses corpos aí. Ou por aparelho repressor, né? Aparelho disciplinar, ou não, aparelho de controle, mas há essa questão. Então, obrigado a todo mundo aí, né? Ao pessoal do GPIFRE e o pessoal que não é do GPIFRE, mas que está aqui com a gente, né? E obrigado a Rafael. E antes de passar a palavra para Rafael, eu lembro que essa foi a primeira parte, né, do livro do Rafael. A segunda parte será aqui apresentada pelo professor André Ferreira no dia 25 de maio, né, a parte 2 do livro do Rafael. E esse ano também, para além da obra do Rafael, contaremos com a apresentação da obra O Processo Civilizador, do Norbert Elias, bem como estudo das práticas docentes, representações sociais em foco, da professora Viviane de Bona, e representações sociais, investigações em pesquisa social, psicologia social, de Sérgio Moscovici. Então, o nosso ano serão aqui tratados 4 autores durante esse ano. Por favor, Rafael. Quero agradecer o Paulo pela leitura atenta do texto, né, pelos comentários, não só aqui a exposição que ele fez, os outros comentários que ele já me mandou aqui em áudio, né, fez uns podcasts aí, a gente conversou sobre isso. Agradecer todos os membros do grupo, as pessoas também que não são membros e que aqui estiveram, e agradecer os colegas e as líderes daqui do nosso grupo, Rai, Vivi, né, sempre um prazer estar trabalhando com vocês. E desejar uma boa tarde para todo mundo, espero que quem estiver aqui hoje retorne para os outros encontros também, que eu creio que vão ser bem interessantes. Obrigada, gente. Bom retorno para quem vai para casa e bom estado para quem já está em casa. Um abraço e até a próxima. Vou parar aqui a gravação. Tchau. Até a Tchau. próxima. Até maio. Até maio, pessoal. Tchau.